Olá, projeto de instalações elétricas. Potência instalada e demanda. A NBR 5410 diz que a determinação da potência de alimentação é essencial para a concepção econômica e segura de uma instalação, dentro de limites adequados de elevação de temperatura e queda de tensão. E também lembra que devem ser consideradas as possibilidades de não funcionamento dos equipamentos, bem como a capacidade de reserva para futuras ampliações. Potência ou carga instalada. Potência ou carga instalada é a soma das potências nominais de todos os aparelhos elétricos ligados em uma instalação do consumidor à rede de energia elétrica. Potência nominal é aquela registrada no equipamento ou declarada no manual do usuário. Demanda de utilização. Demanda de utilização ou provável demanda é a soma das potências nominais de todos os aparelhos elétricos que funcionem simultaneamente, utilizada para o dimensionamento dos condutores dos ramais alimentadores, dispositivos de proteção e determinar a categoria de atendimento ou tipo de fornecimento e demais características do consumidor. Eu gosto desse tipo de foto, por exemplo, esse prédio. Com certeza todos os andares, todas as salas têm o mesmo tipo de iluminação, ou mesmo quantidade de pontos de iluminação. Mas nesse momento nem todas as luzes de todos os compartimentos, de todos os ambientes estão ligados. É isso mais ou menos que a demanda de utilização representa. É um estudo estatístico de quão a probabilidade de todas as cargas estarem ligadas simultaneamente, ou quantas cargas poderão estar ligadas simultaneamente. Então, basicamente, a demanda de utilização utiliza a estatística. Quando for para realizar o cálculo da demanda, deve-se observar os seguintes itens. A. Determinar a melhor forma de instalar os pontos de utilização de energia elétrica. A utilização da energia varia no decorrer do dia, porque os usuários não utilizam ao mesmo tempo todos os pontos da instalação. C. A carga instalada não varia, mas a demanda varia. D. Caso a especificação de entrada fosse feita pela potência instalada, haveria um superdimensionamento de disjuntores e condutores, por consequência, custos maiores desnecessários. E o cálculo da demanda é um método estatístico e suas tabelas foram elaboradas através de estudos e experiências dos projetistas. A demanda, por ser um método estatístico, não pode ser considerado um valor único e verdadeiro, por isso é chamado de provável demanda ou demanda máxima prevista. Para simplificar, chamaremos apenas de demanda. O cálculo da demanda depende de cada região. No nosso caso, a nossa fornecedora local, nossa concessionária local é a Celesc. Um exemplo de demanda. Então, nós temos um gráfico de potência em watts, em quilowatts, pela quantidade de horas do dia. Então, esse aqui é o comportamento do uso de energia elétrica numa residência, por exemplo. Então, de madrugada até 5 horas da tarde, o consumo aí varia bem pouco. Mas entre as 17 e as 21 horas, quando todo mundo está em casa, por exemplo, usando chuveiro, ligando televisão, usando computadores, usando praticamente aí todos os equipamentos da casa, existe aí um aumento da demanda. Contudo, durante a maior parte do dia aí, a demanda ficou abaixo aí dos 500 watts. Cálculo de demanda. A demanda de residências e apartamentos individuais é determinada com a utilização da seguinte expressão. Demanda é igual a soma das potências de iluminação e tomadas de uso geral, em volt-ampere, vezes o fator de demanda de iluminação e tomadas de uso gerais, mais a soma da potência das tomadas de uso específico, em volt-ampere, multiplicado aí pelo fator de demanda de tomadas de uso específico. A literatura disponibiliza vários fatores aí de demanda que nós podemos utilizar em nossos cálculos. Mas, de novo, devemos sempre levar em consideração o que a concessionária local pede nas instalações, certo? Verificar se naquela casa, ou enfim, conhecer um pouco do cliente, do usuário daquela residência, entender realmente se aqueles fatores podem ser realmente factíveis. De novo, o fator de demanda não é um valor único e verdadeiro, vai depender de vários outros fatores. Mas a utilização desses fatores é principalmente para evitar superdimensionamento da instalação.
Ok, então aqui temos duas tabelas, a tabela aqui da esquerda correspondente ao G1, iluminação e tomadas de uso geral, e a G2 aqui, tomadas de uso específico. Então, para entender um pouquinho melhor, se aprofundar no assunto, eu peço que vocês entrem aí no site da concessionária, baixem as normas técnicas referentes ao fornecimento de energia, tá, para consumidores aí residenciais, tá, e deem uma olhada e comecem a procurar. Por exemplo, eu tirei dois parágrafos, sobre o fator de demanda. Então, o que a norma fala da concessionária? O fator de demanda é a razão entre a demanda máxima num intervalo de tempo especificado e a carga instalada na unidade consumidora. Para ligação com carga instalada trifásica acima de 25 até 75 kW, deverá ser efetuado o cálculo da demanda para dimensionamento dos componentes a critério e responsabilidade do projetista ou técnico responsável. Então vamos fazer um exemplo bem simples. Tá? Então encontre a demanda de uma residência que tem uma potência instalada para iluminação e tomadas de uso geral de 4.500 VA e 6 circuitos de tomada de uso específico, totalizando uma potência de 8.500 VA para as TUIs. Então a demanda é dada por P1 vezes G1 mais P2 vezes G2, onde P1 é a soma aí das potências instaladas em tomadas de uso geral e iluminação. Tá? P2 é a soma aí das potências tomadas de uso específico. E G1 e G2 nós tiramos aí de tabelas de estatísticas. Então, utilizando aqui para tomadas de uso geral, então nós temos uma potência de 4.500 VA. Vamos lá na nossa tabelinha para G1, aqui 4.500 então estaria aqui. Então, o G1 seria 0,52. Então, aqui esse 0,52. E o nosso G2, relacionado a tomadas de uso específico, totalizando aí 8.506 circuitos de tomadas de uso especiais. Então, na tomada, a gente vai de uso especial, a gente vai pela quantidade de TUIs. Então, eram 6, 0,65. Está aqui. Então, só resolvendo os cálculos matemáticos, aí vamos encontrar uma demanda aproximada aí de 7,9 kVA. Tá? Logo, a carga instalada é o somatório de todos, 4.500 mais 8.500, 13 kVA. Contudo, a demanda provável é de 7,9 kVA. Tá certo? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.